Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. Estamos presentes para ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João, lá no capítulo 13, versículos do 16 até o 20. Vamos iniciar a leitura. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Hoje nós vemos nessa passagem Jesus lavando os pés dos seus discípulos e ele diz que ninguém é maior do que o Mestre e nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus aqui nessa passagem está dando um ensino de humildade. Ele mostra que a humildade, o servir àqueles que nos cercam, é um sinal, é um indicativo e é um caminho de felicidade. Nós podemos ter tudo, mas se tivermos tudo sem ninguém para desfrutar junto a nós, tudo aquilo perde a graça. Nada daquilo que nós temos sem ter alguém para desfrutar conosco vai dar e trazer sentido para a nossa vida. O sentido da vida humana está nos relacionamentos, mas para isso, não necessariamente deve ter-se apenas o relacionamento em si. É preciso haver um relacionamento de amor fraterno, um amor na qual respeitamos uns aos outros, somos compassivos com o outro e nos colocamos no lugar dele. Por isso que Jesus hoje vem nos mostrar e vem até profetizando nessa passagem que aquele que comia do pão dele iria levantar o calcanhar contra ele. Essa expressão levantar o calcanhar significa armar algum tipo de maldade contra o outro sem que ele saiba, sem que ele tenha ciência desse mal que vai acontecer. Embora Jesus, sendo Deus, sabia tudo o que ia acontecer. No entanto, ele disse para os seus discípulos: eu conheço todos que eu escolhi, mas por causa do que está escrito nas Escrituras, é necessário que isso se cumpra, é necessário que aquele que come do meu pão levante o calcanhar contra mim, programe o mal, levante uma artimanha contra mim. É isso que Jesus diz. Nós sabemos que ele está falando de Judas, e aqui entra um detalhe bem importante para nós refletirmos a respeito disso. Jesus tinha João, o discípulo amado, mas você já parou para pensar que mesmo Jesus sabendo quem era Judas e conhecendo a ele, provavelmente Judas, na condição que ele estava e com a consciência que Jesus tinha sobre ele foi o discípulo mais amado até mesmo que João, porque mesmo na condição que ele colocaria Jesus depois, Jesus quis ele por perto, entregou a ele uma função bem séria, que era cuidar das finanças do grupo dos apóstolos. Então Judas foi o mais amado, mas nem por ser o mais amado, permitiu com que a luz de Jesus Cristo ocupasse o seu coração. E por ser mais amado, mas estar distante espiritualmente da luz, mesmo estando próximo, que era Jesus, ele permitiu que o seu coração fosse dominado pelas trevas, ao ponto de desejar os piores sentimentos no seu coração contra Jesus, por inveja, rancor e também pelo grupo dos apóstolos, que, como consequência, o levou a fazer o que nós já sabemos contra Jesus, o traiu. Hoje, esse evangelho vem nos chamar a atenção, para que nós possamos saber que a misericórdia de Deus, ela nos envolve, Ele está disposto a nos amar e que precisamos estar junto a Ele para jamais traí-lo, mas permanecermos firmes para que possamos, a exemplo de Cristo, viver uma vida de humildade, servindo aqueles que nos cercam e como também sabendo que jamais seremos maiores do que qualquer um que se faz presente na nossa vida. Podemos e devemos olhar todas as pessoas como iguais. Todas são capazes como nós somos. Todas têm o mesmo potencial e precisam apenas reconhecer quem são em Deus
para viver de fato o seu propósito aqui na Terra. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Deus nos chama a viver na humildade, servindo, porque o sentido da nossa vida também se encontra quando temos o que temos e podemos desfrutar com aqueles que são importantes para nós. Servir mostra-nos que a verdadeira riqueza está no ser e não necessariamente no ter. Então que você hoje possa ser a melhor versão de quem você é, o melhor filho de Deus possível nas condições que você tem, até que na eternidade você tenha condições melhores ainda. Eu desejo que a graça de Deus te abençoe e te acompanhe hoje e sempre. Um forte abraço em você e até mais.